A São Martinho soltou seus resultados, no caso do seu último ciclo, safra, e hoje nós vamos analisar esses resultados, como eles vieram, nós vamos entender melhor as suas estratégias e investimentos, entender por que São Martinho está caindo nesses últimos meses, fora também as outras análises dos dividendos, indicadores, lucros e projeções de preços. Mas antes, pessoal, já se inscrevam aqui embaixo, já deixem o like, porque as duas coisas são importantíssimas, tá bom? Vai me ajudar muito no meu crescimento por aqui. Antes de começarmos, pessoal, é importante entendermos que o trimestre de São Martinho é baseado na safra de plantio, ok? Ou seja, eles já estão no terceiro trimestre de 2024, perfeito? Mas esse terceiro trimestre de 2024 é como se fosse o quarto trimestre de 2023. Eu trouxe alguns pontos importantes para nós analisarmos. E primeira coisa que nós vamos analisar aqui é o seu lucro caixa, onde a empresa se baseia para entregar os seus dividendos. Partindo disso, pessoal, nós vemos o EBITDA ajustado aqui, onde teve uma queda de 9,2% e a sua margem EBITDA acabou recuando 21%. A performance do trimestre e também no acumulado, pessoal, teve essa negativa por conta dos menores preços e volumes comercializados do etanol, que foram parcialmente compensados por maiores preços e volumes do de açúcar. Também tivemos outros pontos do aumento de custos do terceiro trimestre de 2024, tá, de 7,2%, principalmente por conta da extensão do período de moagem até dezembro, tá? O EBIT ajustado, pessoal, ficou negativo também em quase 30% comparado ao último trimestre desse mesmo período, tá? E menos 38% comparado ao último ano, ok? O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 veio 51% negativo, um valor relevante, principalmente por conta do reconhecimento antecipado de um precatório de 2023, ok? Nos 9 meses de 2024, pessoal, acabou tendo uma queda de quase 2% aqui, tá? O índice de alavancagem no final do terceiro trimestre de 24 ficou em 1,66 vezes, tá bom? E conseguimos ver aqui também, pessoal, os destaques operacionais, onde nós vemos que esses operacionais vieram positivos, no caso para cana-de-açúcar e também para etanol, beleza? No caso para o açúcar. E até agregando mais detalhes sobre esse tema, pessoal, São Martinho processou aproximadamente 23 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, foi um crescimento de 15% aproximadamente, tá? Isso com relação à safra do mesmo período anteriormente, tá? E esse avanço operacional acabou acontecendo por conta da normalização das condições climáticas e também do manejo agrícola diferenciado e vários outros aspectos de variedades genéticas, tá? Que acabaram influenciando uma maior produtividade, tá? Isso ocorreu por conta dos investimentos que foram feitos nas safras anteriores, ok? E falando em investimentos, podemos ver aqui que foi concluído também, pessoal, uma planta que estava sendo elaborada, no caso para etanol de milho, na unidade de Boa Vista, em Goiás, onde já está com a sua plena capacidade de processamento. Ponto positivo, pois aumenta a produtividade de São Martinho. E comentando um pouco sobre a safra, pessoal, tivemos um aumento na produção de açúcar de 21%, quase 22%, e em etanol, pessoal, ficou em 5,5%, tá bom? E o motivo disso foi por conta de uma melhoria de produtividade na cana e também de um mix mais açucareiro nesse mesmo período, tá? A operação combinando cana-de-açúcar e o processamento de milho, unindo os dois, ficou 20% positivo. E isso acabou influenciando nas suas receitas, que acabaram se expandindo em quase 5%, tá bom? Isso foi por conta do reflexo do melhor desempenho do açúcar, conforme eu trouxe para vocês, principalmente por conta dos melhores preços e também do maior volume, onde isso acabou influenciando uma compensação dos menores preços e volume do etanol comercializado, tá? Vejam como isso acabou compensando e influenciando essas receitas. Agora, se nós analisarmos a receita líquida no período da safra, pessoal, tivemos uma redução de quase 7% com relação à última safra, tá? Isso foi por conta da dinâmica dos preços, do volume de etanol que acabou afetando, tá?
e também por conta de vendas de estoque de etanol no primeiro trimestre de 2023, que acabou distorcendo a base de comparação, tá? Isso é importante nós sabermos para levar em consideração na análise dessas receitas, ok? E agora comentando de forma mais detalhada sobre a produtividade dos produtos nesse resultado, pessoal, iniciando pelo açúcar, nós vemos aqui que a receita líquida das vendas de açúcar teve um aumento de 43% frente ao último trimestre, tá? E comparado à safra total, como anteriormente, teve um avanço de 46%, quase 47%, ok? E agora, quanto ao etanol, as vendas de etanol apresentaram uma redução de 27,2%, tá? E comparado ao período total, tivemos uma redução de 42%, uma redução bem considerável aqui, tá? Quanto aos créditos de descarbonização por biocombustíveis, pessoal, tivemos aqui um aumento de comercialização comparado ao trimestre anterior, tá? E uma queda comparado ao período completo de 9 meses de 24 para 9 meses de 23, ok, pessoal? Na energia elétrica, tivemos aqui um crescimento de 15% da sua comercialização comparado ao último trimestre, tá? Só que comparado com o período completo, já tivemos aqui uma contração de 4%, ok? Em leveduras, pessoal, a comercialização teve uma crescente de 15% em períodos trimestrais e uma expansão de 3,7% em períodos completos, tá? Em grãos secos de destilaria, pessoal, tivemos uma crescente aqui na comercialização também. E agora, quanto aos custos dos produtos vendidos que eu relatei anteriormente, pessoal, o CPV caixa teve um aumento aqui comparado ao último trimestre de 26%, devido aos custos adicionais associados à operação de etanol de milho, ok? Analisando essa operação focada na cana-de-açúcar, pessoal, tivemos aqui uma crescente nesses custos do produto vendido de 7,2% comparado ao último trimestre, tá? No acumulado da safra, pessoal, o CPV caixa teve um crescimento de 7,4%, ok? E trazendo agora o oposto do lucro caixa, que é o custo caixa, pessoal, no caso para açúcar e etanol, vemos aqui que no sentido do açúcar, seu custo acabou aumentando no acumulado de 9 meses e no acumulado de 12 meses seu custo também acabou aumentando. No etanol, pessoal, tivemos uma queda para ambos os períodos, tudo bem? E o processo de São Martinho, pessoal, é um pouco complexo, conforme nós já estamos vendo. E até por conta disso, trazendo até um resumo do mercado de etanol, explicando o porquê dessa queda de preços do etanol, pessoal. Primeira coisa é por conta da paridade entre o etanol e gasolina. Reparem aqui que a correlação entre o etanol e gasolina, etanol está em 61%, tá? Isso quer dizer que etanol está mais barato do que gasolina, então está compensando mais colocar etanol, colocar álcool do que gasolina, tá? Porém, o que está acontecendo aqui é o seguinte, quando ocorre esse tipo de paridade e um produto começa a atingir patamares muito fora da média, que é 70%, pessoal, o gráfico do ciclo Otto começa a ter uma mudança, ele começa a aumentar, influenciando esse gráfico do etanol e gasolina. O problema é que, conforme nós estamos vendo aqui, a paridade entre etanol e gasolina, etanol está bem abaixo e o gráfico do ciclo Otto ainda está em queda. Não iniciou o processo de crescimento, como por exemplo em 2017 para 2018, que influenciou esse crescimento aqui. Então isso está ocasionando nesse problema de preços do etanol que São Martinho comentou anteriormente nos resultados, tá? E até agregando também outro ponto, temos aqui o mercado de açúcar, onde a projeção, a perspectiva para a safra de 2024 e 2025, pessoal, é de uma crescente nesses preços do açúcar. E até agregando mais detalhes para São Martinho, pessoal, temos aqui as receitas e lucros, que no sentido trimestral, pessoal, vemos que a empresa desde 2014 vem crescendo bastante, um ponto muito positivo, tá? E reparem que desde 2022 a empresa vem sofrendo com alguns períodos aqui que estão influenciando os resultados, no caso as receitas líquidas aqui, tá? Se a gente analisar no sentido anual desse gráfico, podemos verificar que 2023 terminou praticamente equiparado com 2022, tá? O ideal é que 2024 consiga vir mais positivo do que esses 2 últimos anos, tá? No caso, para receita líquida. Já para lucro líquido, pessoal, podemos ver aqui que ele é um pouco mais volátil em alguns momentos de entregas de ciclos das safras, tá?
Por isso, analisando esse gráfico anualizado, pessoal, vejam que 2022 e 2023 praticamente também terminou bem equiparado, porém 2023 ficou abaixo de 2022, ok? É muito importante a empresa tentar ter uma evolução em 2024, tá bom, pessoal? Caso isso não ocorra, pode impactar os preços da ação na bolsa de valores, ok? Mas vendo o histórico aqui, reparem que a empresa ela conseguiu trabalhar de forma crescente até 2021. Isso é muito positivo, tá? Talvez 2021 ficou muito fora da sua média, tá bom, pessoal? Sobre a sua margem líquida, vejam que a empresa hoje tem uma margem líquida interessante, né? E reparem como 2021 ficou muito acima da média, ficou com uma margem de 27%, né? Vejam como isso influenciou, impactou os lucros anteriormente, né? Vejam que nesses últimos anos, praticamente, São Martinho está trabalhando na sua média histórica da margem líquida. E comentando agora sobre os dividendos da empresa, pessoal, a empresa ela paga dividendos ali todos os anos, tá? Tem uma média nos últimos 5 anos de ter pago 4% ao ano, tá? Conforme nós estamos vendo aqui. Mas reparem que a empresa em 2023 pagou 4,81%, tá? Um valor bem considerável, ok? Vejam como os resultados de 2021 impactaram todos os outros indicadores. Os dividendos de 2021 vieram bem acima da sua média, chegando quase a 7%. No caso aqui, não podemos considerar esses dividendos, beleza? Essa média de dividendos, e sim, essa média de 4,5% de dividend yield, ok, pessoal? No seu payout aqui fica bem mais claro que 2021 ficou muito acima da média. Veja que a sua média de pagamentos vem próximo a 40%, né? 43% aqui. A média histórica é 35%. Vocês já vão entender o porquê desses 35% como média, que no caso é por conta do que está no regulamento da empresa, onde 40% do seu lucro caixa, que eu comentei lá no início da apresentação, reflete nessa entrega de resultados de dividendos. 40% daquele lucro tem que ser entregue no formato de dividendos. A única situação que eles não vão entregar esses dividendos vai ser quando a dívida líquida como EBITDA, por exemplo, estiver superior a 2%, tá bom? Conforme nós vimos lá no início, no seu último trimestre, a alavancagem está abaixo de 2 vezes, tá? Mas é importante a gente também fazer uma análise em outro local, como por exemplo no Investidor 10, onde está nos informando que está em 2,5, ok, pessoal? Mas é sempre bom a gente levar em consideração que a empresa entrega, ok? Outro ponto que eu trouxe aqui também é sobre o cronograma de amortização das suas dívidas. Reparem que nos próximos 2 anos tem uma parcela da sua dívida, uma pequena parcela, que vai ser em dólar. De 3 anos para frente, as dívidas são brasileiras apenas. E vejam que nos próximos 4 anos, essas dívidas vão cair também, ok? Ponto positivo. Um outro ponto muito interessante é que as suas maiores dívidas estão ali para 5 anos em diante, ok? As dívidas a curto prazo estão inferiores ao seu caixa, no caso em dezembro de 23, beleza? Por curiosidade, temos aqui a mapa de calor dos proventos, dos dividendos, onde podemos considerar que em agosto é o mês que a empresa paga mais dividendos, tá bom? Nos últimos anos, a empresa pagou dividendos em 2 meses. No caso, em 2022 e 2023, pessoal, a empresa pagou dividendos em julho, e em 22 a empresa até pagou em dezembro, no caso, então foram 3 dividendos em 22, tá? E em 21, a empresa pagou em novembro esses dividendos, ok? Caso você tenha ou vá investir em São Martinho, pessoal, foquem no mês de agosto para receber dividendos, ok? E entrando agora nos indicadores e lucros, pessoal, o seu PL hoje trabalha abaixo da sua média histórica, tá? Seu PVP hoje também está trabalhando abaixo da sua média histórica, está em 1,4. Seu ROI hoje se encontra em 15%, está na sua média histórica e está com um patamar interessante. É um ROI interessante no caso. Margem EBITDA hoje trabalha em 28%. EV sobre EBITDA está trabalhando em 9,58, tá? No caso aqui a gente pode desconsiderar essa média histórica e considerar as dos últimos anos, beleza, pessoal? Seu patrimônio hoje vem crescendo conforme o passar do tempo, ok? Seu VPA hoje está em 18,30, está acima da sua média histórica. Seu LPA está em 2,83, que também está acima da sua média histórica e vem em queda desde 2021, mas no caso 2021 foi muito atípico para São Martinho. E sobre o valor intrínseco e preço teto, pessoal, seu valor intrínseco hoje, até por conta de todo o valor patrimonial que a empresa tem, está em 34,14, superior ao valor
de mercado atual dela, tá? E o preço teto, até por conta dos dividendos serem próximos a 4%, ficou em 19,75, ok? Então ficou bem abaixo. E trazendo as projeções técnicas de São Martinho, pessoal, SMTO3 vem crescendo bastante desde o seu IPO, ok, pessoal? Conseguimos ver aqui uma tendência de alta no gráfico de São Martinho, isso é muito positivo, ok? O problema é a situação atual de São Martinho. Reparem como a situação atual aqui está bem fora do seu padrão nos últimos anos. Isso deixa um pouco atento quanto a uma possibilidade de inversão dessa tendência de alta para uma inversão de tendência de baixa. Logicamente que isso é influenciável pelos lucros da empresa, tá bom? E analisando essa situação atual, pessoal, vamos verificar aqui as posições e as tendências gráficas de São Martinho até o momento. Galera, é o seguinte, eu trouxe aqui algumas zonas importantes para a gente ficar atento, tá? Focando principalmente na situação atual na empresa e imaginando o que pode acontecer. Galera, primeira coisa que precisamos nos atentar é sobre essa continuação de queda desses últimos meses. Caso isso realmente continue, eu coloquei uma zona aqui importantíssima. Eu localizei aqui uma região importante que pode segurar o preço, que é a 24,75, tá? É próximo a esse preço. Caso ultrapasse esse preço, eu venho atualizar vocês, ok? Mas fiquem muito atentos a essa região, pessoal. Caso realmente ultrapasse, a tendência pode mudar para baixo, ok? Agora, imaginando uma tendência positiva, caso inverta para uma tendência de alta, tem muitas regiões que podem segurar o preço aqui, como por exemplo a 31,48, 33,34, 35,21 e 38,24. Essas regiões podem segurar o preço, ainda temos a região de 30,11, tá? São regiões que podem evitar uma tendência de alta e que os lucros vão precisar aumentar para esses preços mudarem para uma tendência de alta, tá? Eu trouxe também aqui uma comparação de rentabilidade, pessoal, entre esse MTO3, Ibovespa e o CDI, onde nos últimos 5 anos, caso você tivesse investido R$100 mil, você teria 170 mil aproximadamente, sem considerar os dividendos, tá? É importante se atentar, pessoal, que essa rentabilidade do passado não quer dizer que vai acontecer agora no futuro, tá bom? Então se atentem a isso, tá bom, pessoal? Se atentem também, pessoal, às safras da cana-de-açúcar, tá? Aos preços do etanol e também aos preços da cana-de-açúcar, pois influencia diretamente os resultados de CMTO3, ok, pessoal? É importante vocês também ficarem atentos a essa situação atual. Se realmente a empresa vai entrar numa tendência de baixa ou se ela vai se manter lateralizada nesse período, ok, pessoal? Se atentem a isso ao tomarem uma decisão nesse ativo, ok? Mas me conta aqui embaixo o que vocês acham de SMTO3 e quais as perspectivas que vocês estão esperando para esse ativo, pessoal. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, deixar o like, tá, pessoal? Que é muito importante e vai acrescentar demais para o meu crescimento aqui. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. E fui, pessoal.